Vamos falar sobre os dois recursos que a gente mais utiliza no primeiro grau de jurisdição: a apelação e o agravo de instrumento, o sistema de recorribilidade do novo Código e uma série de dogmas que o novo Código nos trouxe nessa seara. Se há uma parte do novo Código que foi substancialmente alterada, é a parte de recursos. E, sobretudo, nessa parte de apelação e de agravo. Eu vou começar fazendo um breve resgate histórico, breve mesmo, para a gente ver os sistemas que a gente teve no CPC de 39, depois no Código Buzaide, o CPC de 73, em vigor até o ano passado, e o atual sistema de recursos, esse que está em vigor aí há um pouco mais de um ano. O CPC de 39, o nosso primeiro Código de Processo Civil, ele era um bom código. Se você pegar a literatura da década de 40, os autores que escreveram na década de 50, o código não era muito criticado. Mas, em especial, a parte de recursos, em especial a parte da recorribilidade das interlocutórias, o código era ruim. O código era ruim e o legislador da época assinou isso. O código tinha dois problemas, esse CPC de 39. Primeiro problema: você não sabia qual recurso interpor determinada decisão. Era um código complicado. Ao mesmo tempo que era um código complicado, e aí o legislador me parece que percebeu isso, ele positivou na época dois dispositivos que depois ficaram consagrados como o princípio da unicidade recursal. Um dispositivo, o artigo 809, que dizia: você só pode interpor um recurso por vez. E logo na sequência, o artigo 810, portanto, positivou aquilo que depois, muitas décadas depois, ficou conhecido como o princípio da fungibilidade. Ou seja, o legislador, ao verificar que o código era complicado, ele, de forma expressa, diz: você só pode interpor um recurso por vez, porém, se você interpuser o recurso equivocado, o magistrado deve recebê-lo como se fosse correto, desde que não haja erro grosseiro e desde que não houvesse má-fé. Por má-fé, na época, se tinha a seguinte situação: agravo de instrumento, prazo de 10 dias, apelação, prazo de 15, você optava pelo recurso de apelação. Se você interpusesse esse recurso no 11º dia, 12º, 13º, 14º ou 15º, má-fé. Ou seja, na dúvida entre apelação e agravo, e a opção sendo a apelação, você tinha que interpor esse recurso, então, até o 10º dia. Esse era um problema do Código. O segundo problema é que o Código adotou um princípio chamado princípio da proibição da recorribilidade em separado das interlocutórias. O que é isso? O Código tinha uma regra no CPC de 39. Interlocutórias são irrecorríveis. Interlocutórias são irrecorríveis. E havia, então, um dispositivo, artigo 842, que nos trazia lá 17 incisos de decisões interlocutórias recorríveis. O que acabou gerando essa opção legislativa lá do CPC de 39, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso, porque essa, de alguma forma, foi a opção do legislador de 2015, isso fez que, a partir da década de 50 e o advento da Lei de Mandado de Segurança, essa ação constitucional passasse a ser utilizada como um meio de impugnação de decisão judicial. E todos sabemos que o mandado de segurança não foi criado para isso. Mas, de repente, a doutrina e a advocacia começam a se perguntar se uma decisão judicial que não estava naquele rol poderia se encaixar num ato coator de autoridade pública. Resposta positiva: eis que é impetrado o primeiro mandado de segurança contra o ato judicial. E, obviamente, ele foi negado, porque é uma aberração. O segundo foi negado, o terceiro foi negado, o quarto foi negado, o quinto foi negado, até que o sétimo, o oitavo, sei lá, foi aceito. Uma série de outros negados e depois um aceito. E quando se viu, eis que o mandado de segurança estava ocupando um espaço que nunca foi dele, de ser um mecanismo contra a decisão judicial. Pois bem, esse CPC de 39 ficou em vigor quase um pouco mais de 3 décadas, e, em 72, o professor Alfredo Buzaide, então, recebe a incumbência de redigir aquele acórdão que ficou conhecido como o Código Buzaide, o Código de 1, porque esse CPC 2015 é o CPC que não é de ninguém. Mais de 50 autores participaram das comissões
Desde a comissão do anteprojeto, comissão conhecida como a Comissão dos Notáveis, presidida pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, relatoria da professora Tereza Arruda Alvim, e depois houve a comissão do projeto no próprio Senado, 2 comissões na Câmara dos Deputados, porque algumas coisas só acontecem no Brasil, como designar o relator para uma lei infraconstitucional, a meu ver, a mais importante do Brasil, que é o CPC, naturalmente, abaixo da Constituição Federal, foi designado um deputado que era suplente. Depois ele perdeu o cargo, e aí 3 anos de trabalho na Câmara dos Deputados foram perdidos. Quem acompanhou essa tramitação do código aí de 6 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, porque a professora Tereza Arruda Alvim foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, e nessa época a gente era sócio aqui em Santa Catarina, a gente estudava o relatório Paulo Teixeira e o relatório Sérgio Barradas. Existem as viúvas do relatório Sérgio Barradas. O relatório Sérgio Barradas que era o bom. O relatório Paulo Teixeira não foi o melhor. Vamos lá. O Buzaide, então, recebe a incumbência de fazer um código, e se vocês olharem a exposição de motivos daquele código, porque esse novo CPC não tem exposição de motivos, a exposição de motivos é só do anteprojeto, não dá para entender isso. O Buzaide, então, gasta lá quase 6 parágrafos explicando os motivos pelos quais ele adotou o princípio da correspondência, que é um princípio que está em vigor até hoje, e qual a sua preocupação e assim montar esse sistema de recursos que a gente tem da década de 73 até hoje. Princípio da correspondência é a regra. Para cada espécie de decisão você tem um recurso correspondente. E é simples assim. Se é sentença, cabe apelação. Se é decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Alguém vai dizer, mas Pedro, isso já não era mais ou menos assim no CPC de 39? Era, mas era mais ou menos assim. E é por esse motivo também que ele escolheu um critério para conceituar a sentença. Sentença no Código Originário revogado, artigo 162, parágrafo 2º, sentença é o ato pelo qual o juiz punha fim ao processo. A única pergunta que você tinha que responder para saber qual o recurso cabível era verificar se aquela decisão colocava ou não colocava fim ao processo. Se pusesse fim ao processo, independentemente do conteúdo, é sentença, cabe apelação. E todas as outras decisões são o quê? Decisões interlocutórias. O Código dizia, decisão interlocutória é a decisão que decide questões incidentais. Nunca foi isso. Decisão interlocutória, sabe o que é? Decisão interlocutória é toda aquela decisão, conteúdo decisório que não é sentença. É um conceito subsidiário, é o conceito do novo CPC. Vejam que a recorribilidade, quando a gente fala de apelação de agravo do instrumento, a gente sempre está falando da maior ou menor amplitude da recorribilidade das interlocutórias. Portanto, o CPC de 73 adotou o princípio da correspondência de um lado e, de outro, adotou um outro princípio, justamente para acabar com a impetração de mandado de segurança contra a decisão judicial. Ampla recorribilidade das interlocutórias é o que adotou o CPC de 73. E, na sua redação originária, artigo 522, o advogado podia optar entre agravo de instrumento e agravo retido, era uma opção. Mas todas as interlocutórias passaram a ser recorríveis, por meio de agravo retido ou de agravo de instrumento. Qual foi o problema? Por que o mandado de segurança permaneceu no sistema? Porque o mandado de segurança originário, o mandado de segurança permaneceu no sistema. Porque o agravo de instrumento, na origem do CPC revogado, do CPC de 73, não é o agravo que muitos daqui hoje aprenderam. Esse agravo de instrumento interposto diretamente no tribunal, em que a parte forma o instrumento. Não era assim o agravo até 1995. Até 95, quem formava o instrumento era o cartório. Era o cartório. Você interpunha o agravo do instrumento uma simples petição, sem peça alguma e sem preparo, porque não havia a regra do preparo imediato. Quem formava o instrumento, tirava a cópia dos autos, era o oficial do cartório. E determinava, então, depois disso, a remessa para a contadoria. E a contadoria, então, formava o instrumento, a contadoria, então, fazia o cálculo dos valores das cópias, das autenticações e do preparo. E depois esses autos, então, retornavam para o cartório e o agravante, então, era intimado para recolher o valor das custas. Recolhido o valor das custas, a parte contrária era intimada para contrarrazoar o recurso. E depois disso tudo, o agravo do instrumento chegava ao tribunal. Em São Paulo, década de 80, a professora Arruda Alvim conta, isso demorava 9 meses. É um bebê sendo gerado, o tempo entre a interposição do agravo do instrumento e sua respectiva chegada ao Tribunal de Justiça ou TRF.
Pois bem, diante disso, o que a advocacia começou a fazer? Se esse agravo de instrumento demora tanto para chegar ao tribunal, e via de regra o objeto do agravo de instrumento é uma decisão interlocutória, muitas vezes uma tutela provisória, agravo de instrumento no primeiro grau para você evitar preclusão, impetração de mandado de segurança diretamente no tribunal, para obter um efeito suspensivo daquele recurso tartaruga que estava lá embaixo, o tiro saiu pela culatra. Você tinha dupla impugnação, agravo de instrumento embaixo, mandado de segurança em cima. O que fez a comissão reformista na década de 90, liderado então pelo saudoso ministro Salvo de Figueiredo Teixeira? Transformaram o mandado de segurança num agravo de instrumento. É o regime de hoje. Porque quem impetrava mandado de segurança no tribunal era a parte, ela que formava o instrumento. Na verdade, o agravo que a gente tem é o antigo mandado de segurança. Pois bem, a partir de então, de alguma maneira, o mandado de segurança deixou de ser utilizado contra a decisão judicial. Pelo menos na esfera da justiça comum. Lá nos juizados especiais, desde então, você tem ainda lá a utilização ou aplicação residual do mandado de segurança, não é contra decisões interlocutórias. Por quê? Porque a jurisprudência simplesmente entende que não cabe agravo de instrumento nos juizados especiais, pelo fato de que não há previsão na lei. Ora, não há previsão de agravo de instrumento na lei de juizados especiais, porque lá não há previsão de decisão interlocutória. Decisão interlocutória significa decisão entre falas. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. E nesse meio tempo eu tenho as decisões interlocutórias. O que é a sentença? A sentença é a decisão final. O sistema ou regime sumaríssimo do mandado de segurança, que eu nunca vi ser aplicado, ele não prevê decisão interlocutória. Porque o que ele prevê é inicial, citação e uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Tudo numa sentença, numa audiência una. O que está escrito na lei de juizado especial e ninguém lê, porque juizados especiais têm um fenômeno no Brasil, o que interessa é o FONAGE. Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Uma reunião de magistrados anual, via de regra, num resort, inclusive o último foi em Florianópolis, no Costão do Santinho, e lá se delibera e se produz uma série de enunciados que acabam virando súmula. É mais forte que a lei. Doutor, mas aqui é no estado de FONAGE. Ah, bom, se é no estado de FONAGE, então ninguém mais discute. Há enunciados do FONAGE que contrariam a lei de juizados especiais e o CPC. Quer dizer, é uma dupla violação. O fato é que hoje a gente tem quem atua muito nos juizados especiais, não é? Sofre isso todos os dias. Porque o que você tem é um CPC da vara, do advogado, do magistrado e do escrivão, e há uma insegurança jurídica, e é tudo isso que a gente combate, o novo Código tentou combater. Então, vejam só, lá nos juizados especiais, os mandados de segurança permaneceram utilizados e também lá na Justiça do Trabalho, porque lá, de fato, não há previsão de decisão interlocutória, então, também, no caso, aí, o agravo do instrumento não está lá previsto. Pois bem, vem o CPC de 2015. Eis o estado da arte atual, o que a gente tem hoje. E aí eu vou tratar de 5 pontos, e vou ser breve, prometo a vocês. O que fez o legislador de 2015? De alguma maneira, ele resgata o sistema do CPC de 39. Porque a regra hoje, no nosso código, é decisão interlocutória não é recorrível imediatamente. No CPC de 39 era irrecorrível. Na regra atual, interlocutórias são recorríveis? São. Só são recorríveis no momento da apelação ou no momento da apresentação das contrarrazões. Essa é a regra. O que você tem no artigo 1015 é um rol taxativo de decisões interlocutórias, um modelo absolutamente parecido com o que a gente tinha no Código primeiro, no CPC de 39. Então, hoje você lê o artigo 1015 e lá existe um rol. E aí, hoje existe até uma discussão se esse rol é taxativo ou não, e eu falo para vocês que esse rol sim é taxativo. É taxativo porque é uma regra de hermenêutica básica. Ele é um rol de exceção. E um rol de exceção não se permite interpretar um rol de exceção de maneira ampliativa. Esse rol não é exemplificativo. Alguns autores dizem que é exemplificativo pelo fato de, o inciso 13 desse dispositivo dizer assim, o caput diz assim,
cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre dois pontos. Primeiro inciso, decisão, tutela provisória. Então, a regra geral do agravo de instrumento está lá no inciso primeiro, são 13 incisos, o 12 foi revogado, mas o inciso 13 diz assim: outros casos expressamente previstos em lei. Ah, está vendo, Pedro? Então é exemplificativo. Não. Esse inciso 13, ele não é uma cláusula de abertura, ele é uma cláusula de fechamento. O que o legislador está dizendo são esses 12 incisos que eu tenho aqui, que na verdade são 11 mais o parágrafo único, portanto, 1015 traz 12 espécies ou de decisões agraváveis, e outros expressamente previstas em lei. O Código traz duas, e só duas outras hipóteses. Artigo 1037, parágrafo 13, é um dispositivo que trata lá do sistema de precedentes e traz algo que se fala muito hoje em dia, a petição de distinguishing. O que é isso? Você tem um processo aqui na vara em Criciúma, primeira vara civil, e seu processo de repente é suspenso, porque um processo foi afetado lá no STJ, recurso repetitivo ou repercussão geral no Supremo, e de repente você se depara com o seu recurso sendo suspenso, por todas as, pelo bolo daquela vara. É uma decisão essa que é feita pelo escrivão, não é decisão do magistrado. E de repente, então, o seu processo foi suspenso. Existe, no parágrafo 9º, artigo 1037, a possibilidade de você apresentar uma distinção e dizer: excelência, o meu caso é diferente. Meu pedido é outro, minha causa de pedir é outra, as partes são outras, houve um equívoco aqui. Dessa decisão agora, então, do magistrado, diz o 1013, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Portanto, é uma decisão escondida no novo Código, que não está no artigo 1015, está lá no artigo 1037, parágrafo 13. A outra hipótese, aí a gente tem que fazer um parênteses um pouco maior. O CPC 2015 quebra um dogma clássico do direito processual brasileiro de dizer que a sentença é una. O CPC de 73 só permitia o julgamento de mérito, o julgamento definitivo na sentença. Alguém vai dizer: mas tinha tutela da evidência. Verdade. Aliás, a expressão tutela da evidência não é uma expressão nova, o ministro Fux utilizava no Código anterior. Não é? Vejam, a parte simplesmente não contestou determinado pedido. O Código passado, revogado, ele permitia então que você antecipasse a tutela, portanto, da evidência, o direito evidente. Isso não era uma sentença. Tanto é verdade que esse pedido, ele tinha que ser julgado ao final na sentença. De maneira que você sempre tinha o julgamento definitivo por meio de uma sentença. Novo Código permite o fatiamento do processo conforme os pedidos. E o professor Eduardo Melo falou aqui em capítulos da sentença. Vejam, eu posso acumular ações, a gente faz isso todo dia. Não é? Reparação por dano material e dano moral. Eu poderia ajuizar duas ações distintas, cada pedido é uma ação. O que eu faço é acumular pedidos dentro do mesmo processo. E aí vamos para a seguinte situação. O réu, ao apresentar a contestação, ele rebate um pedido, não rebate o outro. Código passado, o juiz podia então antecipar a tutela. Código novo, o juiz então decide o mérito. É um julgamento definitivo. É um julgamento definitivo. Essa decisão, se não for recorrida, transita em julgado. Cabe ação rescisória. A execução é definitiva. A execução é definitiva. Não há que se falar depois em esse pedido ser novamente julgado na sentença. Pois bem, o inciso 2º do artigo 1015 vai dizer que a decisão que versar sobre o mérito do processo, decisão interlocutória que versa sobre o mérito, cabe agravo de instrumento. Perfeito. Esse agravo de instrumento, ele tem que ter um regime especial. O legislador aqui não foi bem. O legislador não percebeu que esse agravo de instrumento contra uma decisão que julga parcialmente o processo, ele tem que ter o mesmo regime de uma apelação, com exceção do modo de interposição. Para quem não sabe, durante 2 anos de tramitação no Código, a apelação seria por instrumento. A apelação seria por instrumento. O processo jamais sairia do 1º grau de jurisdição. Por que isso? A apelação seria por instrumento e a apelação não teria efeito suspensivo, de maneira que, proferida a sentença
poderia iniciar a eficácia, coisa que a gente não tem hoje. As sentenças de primeiro grau são decisões ineficazes em regra. E se fala muito em efeito suspensivo da apelação, mas a última coisa que a apelação tem é efeito suspensivo. A apelação não suspende nada, porque a sentença, ela nasce ineficaz. No período de 15 dias entre a publicação da decisão e o prazo para recorrer, o que eu posso fazer com a sentença? Nada. Interposta a apelação pela parte contrária, o que eu tenho é o prolongamento da ineficácia da sentença. Eu não tenho efeito suspensivo. Por incrível que pareça, tem efeito suspensivo aquele recurso que não tem, o agravo do instrumento. O agravo do instrumento, ele não tem, não é, um efeito suspensivo pela simples interposição. Por outro lado, se o relator, ao receber o agravo do instrumento, conceder esse efeito suspensivo, opa, segura o oficial de justiça lá que ele não vai fechar o meu restaurante. Isso é efeito suspensivo. Então, quem tem o efeito suspensivo de verdade é o agravo do instrumento, nessa situação. A apelação não. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse agravo, portanto, interposto contra uma decisão parcial, e aí se atentem a uma questão. Essa decisão que julga parcialmente um dos pedidos tem que ter fixação de honorários advocatícios. Se eu estou julgando o pedido de dano material, porque o réu não está discutindo o acidente, ele só está discutindo o que houve depois do acidente, se houve dano moral ou não, o juiz tem que fixar os honorários, não é? Vejam, interposto o agravo de instrumento, esse valor, esse percentual de honorários advocatícios, tem que ser majorados em sede de agravo. Porque vocês vão ler na doutrina que agravo de instrumento não tem, não é, majoração de honorários. Tem nessa hipótese. Por quê? Porque é uma decisão definitiva. Aquele processo acabou. Então, esse agravo de instrumento, ele tem que ter sustentação oral. O Código fala em sustentação oral no agravo de instrumento contra a decisão provisória, a definitiva não. O problema de um código que passa por tantas mãos é que o código perde coerência na sua tramitação. Ele é um código bipolar. E vou falar um pouquinho sobre bipolaridade do magistrado. Está cheio de juiz bipolar. Vamos lá, esse agravo de instrumento precisa ter um regime. Imaginem vocês que é uma ação contra a fazenda pública e há uma decisão parcial. Essa decisão não produz efeito, porque ela não transita em julgado sem a remessa necessária. Eu vou ter que ter uma remessa necessária por uma espécie de agravo de instrumento de ofício, em que o magistrado vai ter que remeter esse processo para o tribunal rever essa decisão ou não. Caso contrário, é uma sentença que não serve para nada. Cabe rescisória dessa decisão. A execução, quando transitar em julgado desse processo, é definitiva. Cabe recurso adesivo. E eu vou terminar falando de recurso adesivo. Então vejam, primeiro ponto, o rol é taxativo. Existem apenas 14 hipóteses de agravo de instrumento. Essas 12, o artigo 1037, parágrafo 13 e o último, 14ª hipótese. O artigo 354, parágrafo único. Vejam, se essa decisão parcial é de mérito, eu consigo achar a recorribilidade da decisão no artigo 1015, segundo. Mas a decisão pode ser sem mérito, porque o juiz pode dizer que você é parte legítima para um dos pedidos. Onde é que está o agravo de instrumento nesse caso? 354, parágrafo único. São apenas 14 decisões agraváveis. E as demais? Sobra o quê? Aquele instituto que eu chamo, de alguma maneira, de fênix. É o mandado de segurança, porque ele ressurge das cinzas novamente. O mandado de segurança hoje é a última alternativa do advogado. Cabe mandado de segurança sempre, Pedro? Não. Se você vai olhar a jurisprudência, a decisão tem que ser teratológica. Eu estou para descobrir o que é decisão teratológica. O direito, ele cria umas expressões, não é? Que parecem mágicas. A decisão é teratológica. A decisão é teratológica num caso e numa idêntica ela não é teratológica. Não é? Então vira casuística pura. Mas, de fato, é a última hipótese do advogado e a utilização do mandado de segurança. Rol taxativo, primeiro ponto, decisão parcial, segundo, e um regime especial para esse agravo de instrumento. Terceiro ponto, a apelação no novo código quebra um dogma quase que eterno. A gente sempre aprendeu que a apelação cabe de sentença.
No novo Código, nesse regime do artigo 1009, parágrafo 1º, a apelação ela passa a caber de sentença e de decisão interlocutória não agravável. Decisões interlocutórias que não estão no rol não são irrecorríveis como em 39, mas elas só podem ser recorridas no momento da interposição da apelação ou da apresentação das contrarrazões. Pedro, como é que é isso? Não é? Vamos lá, vamos para o juiz bipolar. O juiz bipolar indefere uma prova requerida pelo autor. Essa decisão de deferimento de prova não está no rol do artigo 1015, portanto, não é uma decisão agravável. E não é uma decisão agravável porque o legislador entende que essa decisão não causa prejuízo à parte. Pelo menos no primeiro momento, percebam, indefiro a prova, nada muda na minha vida. Depois de proferida a sentença é que eu vou verificar se essa decisão de deferimento de prova me causou prejuízo ou não. O que faz o juiz bipolar? Ele indefere a prova e, na sequência, ele julga improcedente o pedido com o argumento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O juiz é bipolar. Ou ele é bipolar de fato, ou mudou de juiz. Mutirões de sentença. Isso é catastrófico. O Código, a meu ver, deveria trazer algo que a Justiça do Trabalho faz. A obrigatoriedade de que o juiz que instruiu o processo sentencie, ainda que mude de vara. O processo eletrônico. Instruiu, julga. Instrui. Depois de 2 anos, o juiz nem se lembra mais da cara, não é? Ah, mas tem uma fita lá que filmou, etc. Você perde a identidade, você perde a oralidade. Mas isso ninguém discutiu, isso não foi aprovado. Vejam, no momento que eu for interpor a minha apelação, nesse caso, uma apelação, uma sentença que, num processo que indeferiu o meu pedido de produção de prova e depois diga improcedente por falta de prova, eu vou atacar 2 decisões. Eu vou atacar a própria sentença e vou atacar a decisão interlocutória lá de trás que me impediu de produzir as provas. Vejam, a apelação no novo Código ataca a sentença e ataca a decisão interlocutória não agravável. Segundo ponto, nessa sequência é o 4º ponto já, e aí vou para o 5º e a gente vai terminar de fato. Tem chope lá. Contrarrazões. Contrarrazões no novo Código deixam de ser apenas defesa. Contrarrazões no novo Código se transformam também em recurso. Eu estou aguardando algum órgão judicial inventar preparo nas contrarrazões com natureza jurídica recursal. Não vai me surpreender. Não é para dar ideia? Vamos lá. Em que situação eu vou utilizar as contrarrazões como um recurso? Vamos pegar o mesmo exemplo, mas agora o exemplo vai mudar. O juiz indefere a prova porque ele está satisfeito com as provas documentais do autor. Ele indefere a prova e depois ele julga procedente o pedido formulado pelo autor na inicial. Vejam, quem perdeu a ação? Quem perdeu a ação é o réu e, portanto, só ele pode recorrer. O autor, nesse caso, não pode interpor um recurso de apelação para atacar a decisão que indeferiu a prova, porque essa decisão não lhe causou nenhum prejuízo. Mas vejam, a partir do momento que o réu interpõe a apelação dele, e talvez um dos argumentos seja esse, a falta de prova, surge o meu interesse recursal de, nas contrarrazões, impugnar aquela decisão lá atrás que deferiu a prova. Por quê? Porque o recurso do réu coloca em xeque a minha vitória. Vejam que há aqui uma relação de prejudicialidade. Uma relação de prejudicialidade. Vai chegar ao tribunal, portanto, uma apelação do réu e as contrarrazões do autor, tratando de defesa, defendendo a sentença, e também recorrendo da decisão interlocutória lá atrás, que indeferiu a prova. Pedro, isso é novo? Não. Isso não é novo, porque no Código revogado, o que você fazia da decisão que deferia a prova? Agravo retido. E depois você o ratificava nas contrarrazões. O sistema é quase o mesmo, só que agora, de fato, as contrarrazões são recurso. E o tribunal, então, ao julgar esse tipo de processo, em que há procedência do pedido, não é? E depois, recurso do réu e contrarrazões com natureza recursal, o tribunal terá que ter um carinho,
uma acuidade imensa ao julgar um recurso desse. Por quê? O tribunal está vedado a dar provimento ao recurso de apelação com o argumento de falta de prova. A decisão é nula. Cerceamento de defesa. Vejam, isso está impossibilitado. O tribunal ele pode dar provimento se a matéria for exclusivamente de direito. Ok. O processo de presunção aqui foi feito errado. As provas são essas, ok. Os fatos são esses. Mantém os mesmos fatos da sentença, mas o direito não lhe socorre. Aí não há problema. Mas o argumento de que o autor não se desuncumbiu do ônus de produzir as provas necessárias, esse está proibido. O que deve fazer o tribunal, então, se deparar com um recurso em que o órgão colegiado, então, verifica realmente aqui a prova é frágil? Nesse momento, o tribunal tem que suspender o julgamento da apelação e julgar as contrarrazões. Contrarrazões, recurso. E verificar que, se de fato, houve pedido de prova, se aquela prova é uma prova que, de fato, consegue produzir ou provar aquele fato, não é? Ou se não é realmente algo protelatório. E aí, vejam só, se o tribunal assim entender que, de fato, houve cerceamento de defesa, veja que interessante que vai ficar a certidão de julgamento. A primeira Câmara de Direito Civil, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade de votos, vota da seguinte maneira: dar provimento às contrarrazões, E aí, de duas uma, o tribunal. Ou o tribunal julga prejudicada a apelação e determina o retorno dos autos lá para a decisão saneadora, que não permitiu a produção de prova, ou ele pode suspender o julgamento da apelação, ao meu ver, algo muito mais útil, e determinar a produção de prova. Essa produção de prova pode ser feita no próprio tribunal, o que eu estou para ver, não é? Ou baixa os autos para que eventuais testemunhas sejam ouvidas, então, aqui em Criciúma. Produzida a prova, retornam os autos para o tribunal, então, julgar com base nessa prova. Ah, mas há supressão de grau. Não tem problema nenhum. Supressão de grau é algo absolutamente permitido no sistema. Duplo grau de jurisdição nunca foi no sistema brasileiro uma garantia. É um princípio? É. Mas o novo código traz um princípio maior, princípio da primazia do julgamento do mérito. Ou seja, no julgamento de um recurso, o tribunal tem que retirar desse julgamento o maior proveito possível. Nada mais justifica esse vai e vem entre graus de jurisdição. Se houver necessidade de produzir a prova, se produz, suspende o julgamento da apelação e depois, naturalmente, no retorno para o tribunal, me parece que, pelo princípio do contraditório substancial, alegações finais das partes, e o tribunal retoma o julgamento. Então, o Código, de fato, ele traz algumas quebras de dogmas. Primeiro, portanto, a apelação atacando sentença, como sempre foi, e também decisão interlocutória, e, de outro lado, as contrarrazões ganhando um viés que nunca teve, um viés de recursos. Uma pergunta que me foi feita há um ano atrás, e há mais de um ano atrás. Pedro, o fato de as contrarrazões ganharem natureza jurídica recursal acaba com o recurso adesivo? Essa é a pergunta. Se eu posso utilizar as contrarrazões como recurso, isso não esvazia ou acaba com o recurso adesivo? A resposta é não. Por que não? Porque, na verdade, quando você ataca, não é? Quando você utiliza as contrarrazões com fins de recurso, você não está atacando a sentença, você está atacando a decisão interlocutória. O recurso adesivo, e aí para a gente fechar, não é recurso. Não é recurso e não é adesivo. É uma expressão duplamente infeliz. Porque quando a gente fala recurso adesivo, parece que recurso adesivo está no rol de recursos lá. Quais são os recursos que temos no Brasil? Tem uma apelação, agravo do instrumento, embargo de divergência, embargo de declaração, recurso adesivo. Não, não está lá. Recurso adesivo é modalidade de interposição. Recursos podem ser interpostos pela via principal ou pela via adesiva. Então não é recurso. E depois também não é adesivo. Porque o recurso adesivo você não adere ao recurso da parte contrária. O recurso adesivo é uma espécie de reconvenção no âmbito recursal. É uma espécie de recurso contraposto. A expressão recurso adesivo vem do direito lusitano, só que em Portugal o recurso adesivo é de fato adesivo. Em Portugal, o que é o recurso adesivo? Eu tenho uma ação contra dois réus, e portanto o litisconsórcio passivo, eu ganho uma ação contra esses dois réus, e um recorre. O que faz o outro réu? Ele adere ao recurso do outro réu.
Então ele está aderindo de fato porque eles estão no mesmo polo. No Brasil não é assim. A relação que a gente tem aqui é uma relação de subordinação. Quem interpõe o recurso pela via adesiva, você tem o recurso subordinado, o que significa que esse recurso ele não é independente. Ele fica dependente da admissibilidade da apelação interposta pela via principal. Vejam, o que você está, na verdade, interpondo não é o recurso adesivo. É uma apelação pela via adesiva. É claro que pelo CPC da Softplan é recurso adesivo. Sim, nós temos o CPC e o CPC da Softplan. Lá está o recurso adesivo, mas não é recurso adesivo. Porque não adere e porque não é modalidade recursal. Recurso adesivo pode ser utilizado na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. O grau é o seguinte, e aí para finalizar de verdade. A analogia é a seguinte. Existe uma cidade, talvez a mais visitada no mundo, que chama Paris. Eduardo Melo morou lá, né? Tem o rio lá, né? Chama Sena. E há várias pontes que cortam esse rio Sena. De fato, é uma ponte mais bonita que a outra. Mas existe uma ponte lá, que se chama Ponte das Artes. É a ponte mais sem graça de todas. Só que alguém, em determinado momento, como tudo lá tem que ser muito romântico, se criou a tese que se você colocar no alambrado da ponte um cadeado com as iniciais do casal, o amor é eterno. E aquilo virou um comércio, não é? Primeira vez que eu fui a Paris, eu passei naquela ponte e vi vários cadeados. Me perguntei, o que deve ser isso? E aí alguém me explicou. E, de fato, já tinha um sujeito ali, pegando cadeado, vendendo cadeado, que brilha, cor-de-rosa, e desenhando as iniciais do casal, etc. Pois bem, colocaram tantos cadeados nessa ponte que a ponte caiu. Caiu parcialmente. Caiu parcialmente. E já foi reerguida. Caiu em 2014, já foi reerguida. Porque lá é França. Foi reerguida. Foi reerguida e proibiram de colocar cadeado justamente por causa disso. É claro que ninguém respeitou. Não é? Em janeiro eu estive lá agora e fui correr. Estava menos 2 graus. Vou sair e vou correr. Vou passar pela dita ponte. Sabe o que fizeram? Colocaram acrílico nas laterais da ponte, de maneira que não tem mais onde você botar o cadeado. Mas a cena que eu vi nessa ponte, na segunda vez que lá estive, a ponte estava abarrotada de cadeado, e de fato não havia mais espaço para você colocar o cadeado no alambrado. E tinha lá um casal brasileiro, talvez de lua de mel. O que ela fez? Colocou o cadeado no cadeado dos outros. Uma coisa meio promíscua. Todos adultos, 10 para as 8, quase um swing. Bom, eu passei e fiquei olhando aquilo. O que eu pensei? O cadeado do brasileiro, sabe o que é? É o recurso adesivo. Por que o recurso adesivo? Porque o primeiro casal que lá estava, se abrir o cadeado dele, que está no alambrado, o que acontece com o cadeado brasileiro? Cai também. Então, o cadeado na Ponte das Artes é o recurso adesivo. Recurso adesivo não existe, não é recurso e não é adesivo, mas ele permanece no sistema. Desculpe qualquer coisa, muito obrigado.